Oi, pessoal. Olha só, nós já estamos em dezembro, falta aí um mês, um pouco mais de um mês para as provas do Enem. E na aula de hoje eu quero resolver junto com vocês dois exercícios que caíram em provas anteriores do Enem. Essa matéria é a matéria de polímeros, é uma matéria recorrente, que todos os anos nós temos uma, duas ou até três questões de polímeros. Então eu separei para vocês, para a gente fazer junto aqui, duas questões que caíram em Enem anteriores. Então vamos lá, acompanhem comigo essas duas resoluções desse exercício. Então lá, o primeiro exercício fala o seguinte: os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna, alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas as estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição comuns. Nós temos ali acrilamida, cloreto de vinila, estireno, etileno e o propileno. Muito bem, então vamos observar eles, tá? Até agora o Enem não falou nada, como é o típico do Enem, tá? Nós vamos então para a pergunta do Enem. A pergunta é o seguinte: entre os homopolímeros, que nós vimos aí para trás, no slide anterior, formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água. Então, gente, ele pegou uma questão de polímeros, que é uma questão do terceiro ano, normalmente a gente vê isso no terceiro ano, e juntou com solubilidade das substâncias. Solubilidade das substâncias é uma matéria que a gente vê lá no primeiro ano. Quando a gente vê polaridade, substância polar, substância polar, eu não sei se vocês ainda lembram disso aí. Então vamos lembrar disso aqui, ó. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, uma substância polar dissolve uma substância polar. Uma substância apolar dissolve uma substância apolar. Então, o que nós precisamos saber é o seguinte: a água, vamos relembrar um pouquinho, ela é polar ou é apolar? Então, deixa eu pegar aqui um lápis para a gente relembrar essa história toda aí. A água, H2O, ela é H, e esses dois H's estão ligados a um oxigênio aqui embaixo. Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma parte positiva e uma parte negativa. Então, a água é uma substância polar, tá? Ela é polar. Se ela é polar, nós temos que encontrar um semelhante dele para que a gente possa responder a questão, né? Porque polar dissolve polar. Então, vamos voltar para o slide anterior aqui, para a gente ver como é que fica. Aqui, então, voltei. Então, eu tenho o acrilamida, cloreto de vinila, estireno, etileno e propileno. Vamos lembrar o seguinte: para ser uma substância polar, eu tenho que ter lados diferentes. Um lado tem que ser diferente do outro. E todos os hidrocarbonetos, nós não encontramos isso aí. Então, hidrocarbonetos são aqueles que só têm hidrogênio e carbono. Então, vamos ver aqui, então. Esse camarada aqui, os dois lados são iguais. Ele é um hidrocarboneto, então não é solúvel em água, porque ele é apolar. Esses dois lados são iguais também, são substâncias apolares, então nós não podemos considerar isso aqui. Esse terceiro caso aqui do meio, o estireno, ele é uma substância, pode até enganar um pouquinho, mas tem um lado diferente do outro, tal, mas é um hidrocarboneto. Se tem um hidrocarboneto, ele também não é solúvel em água, porque ele também é apolar. Então, agora nós temos dois casos para analisar. Nós temos o acrilamida e temos o cloreto de vinila. O cloreto de vinila tem um cloro, que isso aqui é um halogênio, né? É um halogênio. Sendo um halogênio, isso aqui, então, é uma função
halogenada, tá? É uma função de orgânica halogenada. Então vamos lá aqui. Eu tenho do outro lado o aquilamida. O aquilamida, se perceberem, nós temos um oxigênio e temos aqui também um nitrogênio. Os dois têm carga negativa. Então, se vocês perceberem, esse camarada aqui, ele é muito mais polar do que o cloreto de vinila. Então, nós podemos observar que a água, por ser também um composto polar, vai ter maior facilidade de se dissolver na aquilamida. Tá? Então, vamos procurar aqui entre as opções qual é a aquilamida. Então, aqui, ó, polietileno, poliestireno, polipropileno e poliacrilamida. Então, a resposta certa, tá? Não tem as opções aqui, não tem A, B, C, D, mas a resposta certa é esta aqui, tá? Acrilamida. Então, vocês viram que é uma questão que envolve tanto o conhecimento de polímeros, como envolve também o conhecimento lá de polaridade, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, que foi visto lá no primeiro ano. Muito. Vamos para a próxima agora. O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu desgaste inapropriado. Então, você deve saber disso, aquelas ilhas de plástico que existem lá no oceano. Tá? O politereftalato de etileno, conhecido como PET, cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes. Todas as garrafas PET, né, todas as garrafas de refrigerante são PET. Tem sido muito utilizado na indústria de refrigerante, pode ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de matéria-prima, como o etileno glicol 1 e 2-etanodiol, a partir de objetos compostos de PET pós-consumo. Gente, não sei se dá para perceber aí, é meio complicadinho, o pessoal vai lendo um monte de nome, mas na verdade a gente vai transformar o PET em uma outra coisa, tá? O PET vai se transformar em outra coisa. Vai se chamar no etileno glicol e assim por diante. Então, essa questão ele está dando a dica aqui, falando que vai se transformar em outra coisa. Vai se transformar numa matéria-prima novamente para o polímero. Então, com base, está aí, tá? O PET, essa aí é a fórmula estrutural do PET. Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção do etileno glicol a partir do PET é a... Então, novamente ele está falando, olha só. Ele quer obter o etileno glicol a partir do PET, ou seja, ele quer voltar a ter a substância original para poder fazer a polimerização novamente. Nós vimos isso aí, tá? Quando eu falei de reciclagem primária, reciclagem secundária, reciclagem terciária e reciclagem quaternária. Reciclagem primária dentro da própria indústria, reciclagem secundária, que acontece com o material reciclado, reciclagem terciária, quando eu volto outra vez a ter o monômero para fazer a polimerização, e a reciclagem quaternária, quando eu uso a forma do polímero em energia, reciclagem energética. Então, vamos ver as opções. Quais são? A, B, C, D e E. O que ele falou? Para eu obter o monômero novamente, eu preciso fazer uma solubilização dos objetos. Gente, aí nós temos que relembrar essas palavras. Pelas essas palavras a gente consegue matar a questão. O que é solubilização? Letra B, o que é combustão? Letra C, o que é trituração? Letra D, o que é hidrólise? E letra E, o que é fusão? Se a gente relembrar isso aí, a gente mata a questão. Não é tão difícil assim, muito pelo contrário. Então, eu tenho lá solubilização. Solubilização é dissolver alguma coisa. Então, eu tenho sal, açúcar, eu vou fazer uma solubilização, vou dissolver. O polímero, só dissolvendo, ele volta ao que era antes? Não, tá? Você só está desmanchando ele em água. Tá? Ele não deixa de ser o polímero.
Tá? Continua a mesma coisa. Só está solúvel em água, desmanchou em água. Combustão. Gente, combustão é a queima. Se queimou alguma coisa, ele não volta ao que era antes de jeito nenhum. Queimou, já era, acabou. Trituração. Trituração é você pegar o polímero, e nós vimos alguns vídeos disso, tem na internet, para você triturar aquele polímero e deixar em pedacinhos bem pequenininhos. Mas deixou de ser o polímero PET em algum momento? Não, continua a mesma coisa. Fusão dos objetos. O que é fundir? O que é fusão? Tem que lembrar isso, é a matéria do primeiro ano, lá atrás. Falamos então que fusão é quando nós derretemos alguma coisa. Mas você vai derreter, a palavra fusão é uma transformação física, você vai continuar tendo o PET apenas no estado fundido, né? Digamos assim, passou do sólido para o estado líquido. E a letra D, que é a resposta certa, e a hidrólise, então, que é quando nós acrescentamos uma molécula de água à molécula do polímero. Hidrolisando, fazendo uma hidrólise. Na hidrólise, então, é uma reação química, onde você mudou a matéria, mudou a substância. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Nesse caso, é o único das 5 opções que eu volto a ter uma substância diferente do PET inicial. Todos os outros nós vamos continuar com a mesma coisa. Então, mesmo que você não soubesse o que era hidrólise, mas lembrasse quais são as outras opções, A, B, C, D e E, você iria responder a questão. Bom, gente? Tá aí então. Valeu, obrigado, até a próxima.